TVU, Canal Universitário de Fortaleza. Você acha que a reforma política é aprovada ou não esse ano? Quais são os pontos mais polêmicos das propostas dos senadores e deputados federais? Qual a influência dessa reforma no processo de amadurecimento da democracia? E as obras da Copa de 2014 que estão atrasadas? O que fazer ainda para erradicar a fome e a miséria no Ceará? Estas e outras questões nós vamos debater hoje com o deputado federal Raimundo Gomes de Matos, presidente do PSDB e que está no seu 5º mandato. Está começando o programa Boas Práticas de Gestão. Deputado, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa, Boas Práticas de Gestão. Vamos ver se a gente consegue, né, demonstrar para o nosso público, mostrar para o nosso telespectador as boas práticas de gestão na Câmara dos Deputados. E eu inicio, deputado, gostaria muito que o senhor explicasse para o nosso telespectador, para os nossos ouvintes, o que é esta reforma política, o que se pretende, quem vai ser beneficiado com esta reforma, são os políticos ou a população? Eu deixo a pergunta. Inicialmente, nós queremos parabenizar pela sua ideia, de junto aqui com todos que fazem essa faculdade, de abrir esse espaço para que, através do debate de boas práticas de gestões, se venham aqui homens e mulheres apresentar as propostas, debater realmente tudo que é necessário para o nosso país, para o nosso estado do Ceará e para os municípios. E uma boa gestão passa, evidentemente, pelas boas práticas de gestão. Quer dizer, o título é bastante sugestivo, até porque cada vez mais nós precisamos aprimorar as políticas públicas nesse sentido. Se existe o aspecto democrático e político, é justamente para servir a população. E há um cenário hoje, em termos de Brasil, e também uma certa cobrança da população, até para que a população possa entender realmente o formato do processo democrático brasileiro a partir dos partidos políticos, e nós temos a chamada reforma política. O que será essa reforma política? O que é que se pode esperar dessa reforma política? Vai ter ganho? Vai piorar o quadro? Né? Porque você vê, o Tiririca foi eleito, né? Com um slogan realmente até um pouco engraçado, né? Quer dizer, vote em mim que lá eu vou saber o que é que nós vamos fazer, né? Quer dizer, piorar não vai piorar. Então a reforma política, primeiro, é para fortalecer os partidos políticos. Que é o que acontece hoje? Hoje, se o cidadão quer ser candidato, ele precisa se filiar a um partido. E hoje não há, né, dentro do estatuto partidário, nenhum debate na sua formação, naquele estatuto, naquelas diretrizes do partido. E você procura aquele partido mais fácil de ser eleito. Eu vou ser candidato a vereador. Qual o partido mais fácil para me ser eleito? PSDB, PHS, PDT, PT. Então você procura aquele partido mais fácil. E isso descaracteriza o processo político. Então a reforma política é para nós tentarmos normatizar todo o processo eleitoral, a fim de que também, após essa normatização seja feita, não fiquem as pendências no Supremo. Por exemplo, a questão da ficha limpa, que é de fundamental importância, que a população cobrou mais de 1.600.000 assinaturas. O Supremo, constitucionalmente, julgou de que não era para ser aplicado nessas eleições. Por quê? Porque o Congresso Nacional retardou na sua aprovação. Então, a reforma política ela tem que acontecer constitucionalmente um ano antes das eleições. Se nós temos eleição em 2012, em outubro, nós temos que forçosamente tudo que for normatizado estar publicado no Diário Oficial, sancionado pelo presidente da República, aprovado pelo Congresso. O Congresso é o quê? Os 513 deputados e os 81 senadores, que é o Congresso Nacional, as duas casas juntas. Então, nós precisamos estar tudo pronto até setembro. Então, o debate é para que nós possamos, nos vários itens que faz parte do processo político eleitoral, nós normatizarmos. É o financiamento da campanha, é o voto, é facultativo, é obrigatório, quer dizer, é a questão se o voto vai ser, a apuração dos votos é no aspecto proporcional, é no voto distrital, é a questão do financiamento público de campanha,
Então, isso tudo faz parte de um bojo de cerca de 16 itens que compõem a reforma política. Os partidos precisam tomar seus posicionamentos, os 513 deputados federais também, os 81 senadores. Eu acho que começou errado. Por que começou errado? Porque se existe a Câmara e o Senado, que é o Congresso Nacional, os dois juntos... Não precisaria de duas comissões. Pronto. Então, existe o Senado debatendo e existe a Câmara debatendo. O que o Senado aprovar, vem para os deputados. E o que os deputados aprovarem, vai lá para o Senado. Volta para o Senado. Então, vai correr um risco de chegarmos em setembro e não termos um consenso, né, que precisa ter para ser aprovado. Por exemplo, o Senado praticamente já votou todos os seus itens. Aprovou determinadas propostas que, com certeza, não passa na Câmara Federal. Quais são elas, por exemplo? Exemplo, voto em lista. O que é em voto em lista? Você, telespectador... Voto em lista. É, em lista. Você, telespectador, vai chegar no processo eleitoral e lá no computador vai ter a lista do PSDB. Então, tem vários nomes dos candidatos do PSDB, vamos supor, nas eleições de 2012, a vereador. Aí você vai ver a lista do PT, aí você vai ver a lista do PCdoB, você vai ver a lista do PHS. Então, você não vota no parlamentar, você vota naquela lista, naquele conjunto que compõe aquela lista. Que foi elaborado pelo partido. Agora, o que ocorre? Eu sou candidato, pré-candidato. Como é que eu vou entrar na lista? A lista são quantas vagas? 22, então tem que ter 22 nomes. Eu sou o primeiro da lista, o segundo, o terceiro, o quarto. Quais são os critérios? Se eu votar na lista, todos da lista vão eleitos? Não. Vai eleito, né? Dependendo da quantidade de votos que essa lista tem, vai eleito o primeiro da lista. Agora, aí vem sua pergunta. Eu vou ser o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto ou o quinto? Qual o critério? Então, o critério, quem decide é o diretório do partido. Entre aspas, são os donos dos partidos. É um perigo muito grande para a democracia. Então, é um perigo muito grande. Certeza. Então, o que o Senado aprovou, com certeza, a Câmara Federal não vai referendar. Vai votar contra. Aí, esse item volta de novo para o Senado. E isso pode atrasar a votação. É inadmissível, no processo democrático brasileiro, que é do parlamentarismo, o voto em lista, porque afasta, né, o eleitor do deputado, afasta daquele pré-candidato a vereador. Por quê? Porque você não está identificando, você está votando num grupo de pré-candidatos que, dependendo da quantidade de votos que aquela lista possa ter, é que vai eleger o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto da lista. Na sua visão, então, deputado, isso aí não deverá passar. Não deverá passar. Agora, e finda acontecendo o quê? Permanecendo do jeito que está. É o voto proporcional. Agora, deputado, eu escutei eu li, né, na época dessa semana, a revista que eu sempre tenho cuidado de ler, a Época e a Veja, não aqui fazendo nenhuma apologia às duas revistas, mas eu achei muito interessante o comentário de um profissional, de um jornalista, um comentarista, quando ele faz uma análise sobre a questão do financiamento de campanhas, né? Aí ele diz o seguinte: o que vai acontecer? O contribuinte vai dar mais dinheiro aos partidos para que eles não tenham que recorrer às doações privadas e o poder econômico não decida as eleições. Aí ele continua: é realmente muito mais civilizado passar o dinheiro privado todo para o Caixa 2, ou pelo menos mais discreto e lucrativo. Ou seja, o contribuinte vai continuar pagando pela campanha dos senhores parlamentares. Isso é justo, deputado, nesse aspecto? Ou o senhor tem uma análise diferente dessa? O financiamento por campanha ocorre em países que têm uma cultura política diferente da nossa. Nos Estados Unidos dá o financiamento de campanha. Porque os Estados Unidos, a Itália tal, tem financiamento, obrigatoriamente nós teremos que ter o financiamento. O que ocorre é o seguinte: tem dois aspectos. Tem muitas mulheres e homens, né, que desejam participar do processo eleitoral, mas também não têm condições de dizer: olha, eu vou ser candidato a vereador, mas não tenho estrutura nenhuma. Só tenho meu carro, preciso de um carro para botar um carro de som. Preciso ter o dinheiro para botar gasolina para o carro de som. Preciso gravar uma música da campanha. Quem vai pagar? Hoje o sistema, você tem que arranjar amigos e amigas, né,
para arranjar recursos para bancar, pagar gasolina, o cartaz, o caminhãozinho palanque e tal, tudo isso. Tudo bem. Com financiamento, o governo, nós que pagamos impostos, desse dinheiro nós que pagamos impostos, é retirado uma parte do dinheiro para a campanha. E, vamos supor, o partido tem 10 candidatos a vereadores. Então, esse dinheiro do fundo partidário é dividido para os pré-candidatos a 10 vereadores. Então, aquele... Dividido equitativamente? Equitativamente. Aquele que não tem nada, não tem condições de alugar um Fiatzinho, um carrinho e tal, para botar um carro de som, vai ter a chance de ter seu carrozinho de som. Por esse lado, então, Por esse lado, é positivo. Entretanto, vamos supor, nós temos 5 candidatos. Esse daqui tem certas amizades que vai arranjar mais dinheiro. Exato. No Caixa 2 chamado. Não vai deixar de acontecer. Não certo? Vai deixar. E vai fazer uma campanha ainda mais rica. Por quê? Porque além de receber do governo, da população, ainda tem um financiamento indireto. Agora, como então, é que seria nossa esse cultura... financiamento, essa palavra financiamento? O deputado, depois de eleito, pagaria o que ele... Não. Porque então não é financiamento, isso aí então é... Quem paga é a população. Esse nome financiamento está mal empregado. Então, se você vai pegar bilhões de reais para repassar para vários pré-candidatos, né, para eles investirem nas suas candidaturas, né, esse dinheiro para mim é quando eu pego um dinheiro emprestado e tenho que e vai pagar. Não, não é desse jeito. Então, essa palavra está mal empregada. Está mal empregada. E segundo, o que é que vai garantir né, eu receber o dinheiro e eu mesmo para disputa, aplicar direitinho e tal, esse dinheiro, entre aspas, como você usou o termo de financiamento, ele vai financiar a minha campanha. Aí eu vou pegar esse dinheiro como pré-candidato e não vou fazer nada. Vou só gastar aí, promover isso, aquilo, outro. Como existem os candidatos laranjas, que a gente chama, exatamente. Né, que entram só para... Agora, o que é que ocorre? O modelo é que a gente precisa aprimorar. E isso só tem um jeito no Brasil. Né? Os mais, né, os menos novos, né? Existia anteriormente uma disciplina nas escolas chamada Organização Social Política Brasileira, chamada OSPB. Hoje, se você pegar... Eu alcancei essa Pronto. Você pegar uma boa parte já dos alunos do ensino médio, eles praticamente estão totalmente alienados, estão totalmente fora do aspecto político. Não, política é coisa para a gente bandido, para a gente sujo, para não sei o quê. Se existe cuecão, mensalão, não sei o quê, a população foi que botou eles lá. O que nós prezamos é que hajam especificamente formações de novas lideranças, estimular a juventude a participar do processo político, fazer com que haja realmente o debate nos centros acadêmicos, nas universidades, porque mais cedo ou mais tarde, né, nós iremos passar e outros serão eleitos. Então o destino do Brasil passa pela educação. E toda essa questão do financiamento, das questões culturais, passa pela questão educacional. Então é muito importante um debate como esse, porque todos os telespectadores irão observar que para se ter gestores, para exercitar as boas práticas, passa também pelo aspecto educacional daqueles que fazem o município, daquele que faz o Estado, daquele que faz o nosso país, para escolher bem os seus representantes. Porque quer queira ou não, se critica, se elegeu o Clodovil, se elegeu na época o Enéas, se elegeu, quer queira ou não, foi democraticamente. Se elegeu o Tiririca, foi democraticamente, ele teve voto. Agora, a população usou mal ou não o seu voto. Então, isso é que tem que ser deixado esclarecido, que praticamente é uma procuração por 4 anos. Depois que você vota, você não pode ir lá na urna e dizer, me traga meu voto de volta. Não. Quer dizer, é quase uma procuração de 4 anos. Com certeza. Deputado, voltando ainda à questão da reforma política, depois nós vamos adentrar nos outros temas que já coloquei aqui. Será que os prefeitos, né, do Brasil inteiro foram ouvidos sobre essa questão da reeleição ou do mandato de 5 anos? E o seu partido, o PSDB, foi quem iniciou todo esse processo de reeleição. É válida a reeleição? Foi feita uma análise? Existem dados científicos que comprovem que a reeleição foi benéfica para uns e para outros não? Qual é a visão dos deputados sobre isso? Essa sua pergunta é muito importante porque ocorre o seguinte, dentre os vários itens, né, da reforma política, justamente na questão da reeleição, questão de coligações, um partido se coligar com outro para fazer maior número de vereadores, né,
a questão da reeleição. A reeleição foi implementada na época pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o PSDB, que é o nosso partido, hipotecou essa solidariedade, outros partidos também hipotecaram essa solidariedade, na visão de que 4 anos de mandato, e durante esses 4 anos, tem um ano que é a eleição municipal, se perde 6 meses administrativamente. 4 anos seria um prazo curto para um gestor implementar, consolidar umas políticas. Por exemplo, o Plano Real, graças a Deus, foi feito por quê? Porque o Itamar, o Fernando Henrique, que era ministro do Itamar na área econômica, implementou um programa econômico e o Fernando Henrique, durante os seus 4 anos, e com a reeleição, consolidou uma política econômica para o nosso país. Realmente, se fosse só 4 anos, poderia ter dado um desastre. Poderia ter sido eleito outro presidente que não concordasse com esse projeto econômico e desestabilizava. Então, por esse aspecto de dar sequência a um projeto, para o Estado, para o país, é importante a reeleição. Muito bem. Só que nós, hoje, não temos como aferir, em termos dos 5.563 municípios, que foram os prefeitos reeleitos, se a segunda gestão foi melhor ou foi pior. O nosso exemplo, Fortaleza, Raimundo Gomes Matos, acho que foi pior. No caso da Luciane, a reeleição foi pior. Em determinados municípios, a reeleição consolidou aquele trabalho que o prefeito vem fazendo. Por exemplo, Iguatu, certo? Foi feito um trabalho, a reeleição do Agenor. E os resultados estão surgindo. Então, dá sequência. Então, tem esse debate lá em Brasília. O PSDB, os deputados federais, os senadores, foi chamado para dialogar. Nós vamos concordar com a reeleição, mas existe também uma proposta de os mandatos todos serem de 5 anos sem direito à reeleição. Porque com 5 anos dá perfeitamente para você implementar um projeto, iniciar um projeto social, implementar um projeto educacional e aferir o resultado. Agora, hoje nós não temos nenhuma análise se as reeleições foram benéficas, trouxe benefícios para a população, ou se foram prejudiciais no aspecto socioeconômico para o nosso país. O fato também é que com a reeleição, há pouco tempo, o nosso ex-deputado federal, Adolfo Marinho, estava dialogando aqui conosco no estúdio, ele disse que com esse Instituto da Reeleição, generalizou reeleição para tudo, para associação, para sindicato, para reitor, tudo. Universidade. Quer dizer, então isso criou uma cultura da reeleição no Brasil. Exato, e ninguém consegue, aí não tem nenhuma pesquisa, estudos, até porque foi recente a reeleição, se está sendo benéfico ou não. E na sua visão, o senhor acha, pelo relacionamento que o senhor tem com vários municípios do estado, o senhor acha que a tendência dos municípios, pelo menos aqui no estado do Ceará, é querer a reeleição ou o mandato de 5 anos? Eu acho que o mandato de 8 anos já é um pouco extenso. Existe, inclusive, uma proposta de 6, como é no Chile. Já aconteceu aqui, inclusive, no Brasil. Quando eu fui vice-prefeito pela primeira vez, em Maranguape, em 82, foi quando eu iniciei minha carreira política, em 82, o nosso mandato, o Pedro Câmara era prefeito, e nós tínhamos mandato de vice-prefeito, que realmente foi de 6 anos, que naquela visão era para ter realmente um desencontro das eleições, certo? Que foi aquele mandato de 6 anos. Eu acho que, no máximo 6 anos. Mais de 6 anos, já há uma certa conformidade, há uma falta de ânimo, de ímpeto, certo? Realmente, 4 anos eu considero curto. O ideal seria 5. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já. Estamos de volta com o programa Boas Práticas de Gestão, com
conversando com o deputado federal Raimundo Gomes de Matos. Nesse segundo bloco, nós vamos falar sobre a Copa de 2014 e sobre os projetos que o parlamentar deputado Raimundo Gomes de Matos desenvolve lá na Câmara Federal. Deputado, a imprensa já bombardeou a população de informações. Não teremos, cerca de 13 estádios estão sob a égide de não estarem prontos, né, na época prevista pela FIFA. Já esteve aqui no Ceará, inclusive, e outros estados, uma comissão e detectou. Como será? Vamos perder a Copa de 2014? Que coisa! Olha, eu acho o seguinte, o governo federal, né, no seu planejamento, era para já ter definido toda essa pré-coordenação da Copa no momento em que foi consolidado, oficializada a Copa para o Brasil. Às vezes o brasileiro deixa tudo para a última hora. E os organismos internacionais não estão acostumados com essa história de deixar tudo para a última hora. Quer dizer, eles querem ver um calendário, um compromisso assinado pelo ex-presidente Lula, hipotecado pelos governadores, eles querem ver o calendário do desdobramento das obras. E aqui em Fortaleza, não é ser negativista, há um risco. Por quê? Porque a Prefeitura Municipal de Fortaleza tem 18 inadimplências com a União. Significa dizer o quê? Existem 18 convênios que a Prefeitura não prestou conta e não colocou o dinheiro das contrapartidas. Há um atraso em várias obras. Há pouco tempo que passei aqui perto, a obra do Hospital da Mulher, há vários anos essa obra não conclui-se. A questão do metrô, do Metrofó, é outra obra estruturante que há anos está rolando, toda essa dificuldade. E a FIFA quer resultado. Inclusive, há uma presença aqui já da Comissão de Turismo e Esporte da Câmara Federal, vendo aqui em loco toda essa problemática. A presidente Dilma está convocando a prefeita Luiziane, lá em Brasília, lado a lado com o governador Cid, para saber de uma vez por todas, vocês vão ou não cumprir esse compromisso? Vocês aceitam o desafio de acelerar todo esse processo? Porque são grandes intervenções. Nós, para nos deslocarmos até aqui, lá de um bairro para cá, na pior das hipóteses, a gente leva 30, 40 minutos. O deslocamento hoje dentro de Fortaleza, e quando chove a gente se agrava mais. Então existe todo esse transtorno. O governo federal já está assegurado no orçamento da União os recursos necessários, o que precisa é decisão política. Ainda hoje pela manhã nós tivemos uma reunião e eu estava até dizendo, olha, eu me recordo muito bem que teve uma época que o governador Tasso era o governador do estado de Ceará e a prefeita do PT era Maria Luísa Fontinelli. E em Fortaleza estava um caos, parecido agora. E naquela época o Tasso teve a coragem de pegar a caneta e fazer uma intervenção. Foi uma coisa assim, inédita. Fez uma intervenção em Fortaleza para o Estado fazer as ações. Quer dizer, eu não acredito que o Ceará perca essa Copa, de sediar uma parte da Copa. Ao ponto de eu acredito que o governador Cid vai usar toda a sua força política para conciliar essa pactuação da execução dessas obras. Mas se elas não forem concretizadas pela Prefeitura, eu acho que o governador Cid vai ter esse expediente de fazer uma intervenção em Fortaleza e meter a cara, como diz o outro, e fazer essas obras que é inadmissível. Com certeza, até porque, deputado, essas obras vão gerar emprego, renda e muitos benefícios futuros, para o nosso Estado. Não, sem sombra de dúvida. Não é só a Copa. Gera de imediato na mão de obra, das obras estruturantes, mas deixará o Ceará habilitado a outros eventos que não seja a Copa, como você frisou muito bem. O centro de convenções, o centro de feiras, todo aquele aparato ali, nós precisamos, o governador Cid concluindo, como está concluindo aquela obra, nós precisamos ter todos os acessos, as vias de acesso, que será também um grande investimento no aspecto turístico aqui no estado do Ceará. É triste a gente recebe lá em Brasília o Diário Nordeste, aí vê lá, quando abre a manchete está lá, Ceará campeão em dengue. O turista que quer vir para a Semana Santa aqui, o turista que quer vir passar as férias aqui, quando vê, fica até receoso. Aliás, eu ia passar a Semana Santa na minha cidade e já não vou mais porque soube que a cidade está infestada. Pronto, então, quer dizer, ainda está praticamente uma epidemia. E isso atrapalha, em termos de economia para o estado do Ceará. A gente vê nosso estado, das nossas BR. Todo dia tem acidente.
Semana passada eu fui à cidade de Massapê, tive que ir por outra estrada litorânea mais longe, porque de Fortaleza para Sobral você leva mais de 4 horas. Quer dizer, os estados das BR é outra questão também que está deplorável. Deputado, antes de entrarmos na questão do seu mandato em si, que eu gostaria que o senhor também fizesse uma pequena prestação de contas para o nosso telespectador do que o senhor está fazendo lá em Brasília, eu gostaria que o senhor fizesse uma análise também. O IPESP, né, nosso Instituto de Pesquisa, completou 8 anos essa semana, fez uma análise e chegou à conclusão que até 2015 é possível erradicar a fome e a miséria no estado do Ceará. O senhor foi secretário do Trabalho e Desenvolvimento Social. Gostaria que o senhor fizesse também a sua análise sobre isso. O estado do Ceará, diferentemente de outros estados, tem projetos estruturantes e isso a gente não pode deixar de elogiar e demonstrar o compromisso dos governantes, né? Todos esses projetos, desde a questão da mortalidade infantil, a questão com a criança, a questão com idosos, adolescentes, surgiu no primeiro governo Tasso. Os projetos estruturantes. O governador Ciro levou todos esses projetos à frente, consolidou, aprimorou. Inclusive os agentes de saúde. Pronto, né? Pois é, muito bem, você está lembrando os agentes de saúde. Então, todo esse trabalho, Programa de Saúde da Família, o Programa de Apoio às Reformas Sociais, que é o Projeto São José, de levar água, de levar energia. O Ceará teve uma grande felicidade de ter governadores que deram sequência a esses projetos estruturantes. O governador Ciro, o governador Tasso, novamente, o governador Lúcio Alcântara, né? Quer dizer, levou todo esse projeto à frente. E o governador Cid Gomes. E o governador Lúcio, né, que eu tive o prazer de ser seu auxiliar, ele criou o Fundo Estadual de Combate à Pobreza, o FECOP. É um recurso específico para atacar aquelas cidades em menor IDH. Questão de salitre, que não tinha uma escola de ensino médio, nem professor de ensino fundamental o município de Salitre tinha, questão de abastecimento de água. Então, o Fundo Estadual de Combate à Pobreza se viu, né, para atacar esses objetivos. Naquelas cidadezinhas menores, com menor IDH, nós temos as ações concretas da saúde, da educação e garantia na parte de eletrificação e abastecimento de água, para melhorar os nossos indicadores. É claro que nós precisamos aprimorar com outras alternativas de geração de emprego e renda, para dar a independência, a sustentabilidade desse processo. Então, nós levamos uma grande vantagem em relação aos outros estados, foi essa sequência de governadores que tiveram esse compromisso de mudar o perfil socioeconômico do estado do Ceará. E isso, automaticamente, via governo federal, tem uma complementação dos recursos financeiros, a fim de que nós possamos, né, termos exemplos positivos, né, de combate à pobreza. É claro que existe um desafio e precisamos cada vez mais capacitar as comunidades para se engajar nesse processo. Deputado, vamos falar agora um pouco do seu partido, o PSDB, né? O PSDB está em campanha, aliás, todos os partidos, né, para a formação de novos diretórios. Qual é a realidade do PSDB e quais são as perspectivas do PSDB a nível estadual? Após as eleições passadas, né, do ano passado, nós achávamos que ia ter grandes deflexões, né, falta de estímulos na liderança, de participar de um processo político. O PSDB hoje é uma grande força nacional, administra mais 40% do PIB nacional. Tem 8 governadores, governador de Minas Gerais, governador de Tocantins, governador de Goiás, governador de Pará, né, governador de São Paulo. Então, o PIB brasileiro é coordenado, administrado pelo PSDB. Então, existe uma força política nacional. Existem 2 Brasis, é onde eu faço essa comparação. Esse Sul, Sudeste, Centro-Oeste, que compreendeu o modelo administrativo do PSDB no aspecto desenvolvimentista, no aspecto da ética da utilização do recurso público, e, né, os estados do Nordeste, que a maioria não foram favoráveis à proposta do PSDB, deram apoio realmente esmagador ao presidente Dilma. Então, o PSDB, a nível nacional, está fazendo uma remontagem de todos os seus diretórios a partir dos diretórios municipais. Por quê? Porque todo partido vive da expectativa de poder. E para você ter expectativa de poder, você precisa ganhar as eleições. Para se chegar com proposta em 2014, nós temos que chegar em 2012, claro. E a proposta de 2012 é nós fortalecermos os diretórios municipais, né, os diretórios na capital, aqui em Fortaleza, para termos candidaturas próprias. E isso nós, inclusive, que acharmos que ia ter deflexões, praticamente não houve deflexões, em termos de prefeitos, em termos de pré-candidatos a vereadores, tanto é que
nós tivemos na convenção, né, nos municípios cearenses, e mais de 70 municípios cearenses ficou consolidado, né, a estrutura municipal do PSDB. Alguns deles nós tivemos que conversar com várias lideranças para oficializar a presidência do partido. Então existe toda essa formatação. No dia 14 de maio vai ser a convenção estadual, né, para nós consolidarmos no Diretório Estadual do PSDB. Qual é a perspectiva? Vocês acham que vão conseguir formar diretórios em todas as cidades? Não, a nossa meta é chegar a uns 150 municípios, até porque também a reafirmação do senador Tasso, que é a grande liderança do partido no nosso estado e a nível nacional, a reafirmação do senador Tasso em permanecer ativamente na política, isso estimulou, né, as bases municipais a se reorganizarem. Porque o senador veio à tona para dizer que iria logo depois cuidar das dos netos e eleições, desistir de tudo, né? Eu acho que aquele ímpeto assim imediato, não bate ponto, mas agora, né? Ele já reafirmou posição. Sempre que a gente vai no seu escritório, ele está cuidando dos netos, tal, não sei o quê, tem uma paixão muito grande pelos netos, né? Mas ele está também a paixão muito maior pelos netos, também pelo estado do Ceará, pelos destinos do Ceará. A reaparição dele agora Brasil. no programa do PSDB, com certeza foi um indicativo. A reafirmação do senador Tasso com toda a liderança, e isso fortaleceu muito ao nosso estado. Ok. Deputado, o deputado Marcos Carlos vai ser ungido o presidente, né, do partido. Ele já afirmou que um dos compromissos dos diretórios é que, pelo menos, compartilhar as eleições, né, proporcionais. Exatamente. Isso é uma exigência, então, na formação do... Não é propriamente uma exigência. O deputado Marcos Carlos tem todo assim, um conhecimento geopolítico do estado de Ceará. Nós vamos ter um presidente do diretório que vai percorrer os municípios. Ele gosta de ir para o interior também. Então, a nossa proposta e o nosso compromisso com os que fizeram os diretórios municipais é que nós possamos ter o maior número de candidatos a vereadores. Até porque o Senado já aprovou e a Câmara aprovou e deverá aprovar não ter coligação em termos de partido político. Então, os pré-candidatos a vereadores do PSDB terão que marchar sozinhos. É esse que nós precisamos fortalecer nos nossos diretórios. Agora, deputado, só para finalizar, que já estamos encerrando quase meia hora já de conversa, é rápido, né? Precisamos de mais tempo para conversar mais. Um pouco sobre o seu trabalho lá na Câmara dos Deputados. Eu gostaria durante esse período, nós lutamos não só pela questão da assistência social, a consolidação da saúde, a consolidação da assistência social, né? Conseguimos aprovar uma emenda à Constituição. É muito difícil se aprovar uma emenda à Constituição. Nós fomos autor de uma proposta de emenda constitucional que foi aprovada no Senado e na Câmara Federal ano passado, que é de estabelecer um plano de carreira para os agentes de saúde e os agentes de endemia. Nós temos outros projetos lá em Brasília em andamento em várias comissões, tanto na área do Sistema Único de Assistência Social, que é o SUAS, no própria regulamentação da emenda constitucional 29 da saúde. Então, e nós estamos agora trabalhando, foi designado para trabalhar na área da agricultura, e nós temos um grande desafio de transformar o Nordeste em um grande produtor na área de agricultura, né, para que, através do agronegócio, nós possamos gerar emprego e renda. Aliás, deputada, há um ressentimento muito grande, principalmente da Federação da Agricultura, de que nós não temos um representante em Brasília a nível do agronegócio. O senhor vai ser esse nosso representante? Estou aprendendo, tanto é que estou tendo os ensinamentos dele para poder ir do Torre de Melo, para poder a gente dar conta do recado. Dar conta do recado, porque realmente há uma lacuna, assim, esse buraco muito grande, não se nota o interesse dos parlamentares federais sobre o agronegócio. Nós tivemos bons parlamentares, o ex-deputado Luiz Girão, o deputado Roberto Pessoa, tinha toda essa vinculação. O Luiz Girão reclama muito. Todas as vezes que nós vamos ao Agropacto, ele reclama. Então nós estamos recebendo essa missão para poder tentar... O senhor deveria pegar essa missão. Não, eu estou até tentando já consolidar essa missão. Deputado, então, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Eu sei que o senhor tirou um tempinho aí da sua agenda, que já é bastante movimentada. Sei que o Congresso Nacional tem muitas atividades, muitas, né, demandas. Obrigada a você também, telespectador, pela audiência e até a próxima. Fiquem com Deus. Mande sua sugestão de boas práticas de gestão para debatermos aqui. E assista aos melhores momentos pelo nosso site www.cearaimunicipios.com.br.